dia, pessoal. Bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. O nosso tema é os bons espíritas. A gente trouxe aqui para a nossa reflexão de hoje. E, logicamente, não vem daqui um julgamento de quem são os bons espíritas, mas nós podemos perguntar de quem a gente vai falar. Quem são os bons espíritas? Né? Então, para a gente fazer uma resposta curta, a gente fala assim, o bom espírita é aquele que estuda o espiritismo. Porque a gente ter em nossas mãos um material da qualidade que o espiritismo nos oferece e não estudá-lo é um desperdício de vida muito grande. Então, a princípio, a resposta curta é, o bom espírita é aquele que estuda o espiritismo. Porque ele traz para si mesmo um grande benefício. Mas nós vamos fazer a nossa reflexão com a respostas mais longas da questão, tá bem? Mas nós não vamos buscar nessa resposta uma forma generalizada de falar sobre isso simplesmente na forma teórica, mas buscar uma forma de que possa ser útil essa reflexão para a nossa identificação como espíritas. Né? Então, vamos ver se a gente vai por esse caminho aí. Então, logicamente, antes de perguntar se nós somos bons espíritas, primeiro a gente tem que perguntar se nós somos espíritas. Vocês concordam? Vamos começar do começo, né? Sou espírita? E essa parece uma pergunta muito óbvia, a gente falar sobre isso, mas é interessante porque existem companheiros nossos, existem pessoas que defendem o fato de que se você é espírita, você tem que falar claramente e assumir que você é espírita. Mas existem vários momentos que a gente tem que respeitar nas pessoas. Por exemplo, a pessoa chega na casa espírita e começa a estudar o espiritismo, ela ainda está naquele momento de análise das propostas espíritas. E isso varia de pessoa para ver se realmente eu quero ser espírita, se eu sou espírita. Né? Então, algumas pessoas já se identificam imediatamente, outras vão levar mais um tempo. Então, a gente tem que respeitar quando uma pessoa diz, eu ainda não sou espírita. Né? E já as pessoas que já estão mais tempo, já se identificaram, já estão engajadas no trabalho, conhecem bem a proposta da doutrina, é muito natural a gente falar, eu sou espírita. Né? A gente não tem necessidade de ficar gritando que a gente é espírita, nem de ficar tentando convencer o outro de que ele tem que falar igual a gente fala. Né? Naturalmente. Porque vocês pensem bem, gente. A gente trouxe aqui para exemplificar essa situação. Pedro conviveu com Jesus 3 anos. Ele viu Jesus fazendo um monte de milagre. Ele teve reuniões íntimas com Jesus. Não foi? Ele andou em cima da água. Vocês lembram dessa passagem? E na hora que ele precisou de testificar, ele falou que não. Você conhece aquele homem? Eu não conheço aquele homem. Então a gente percebe que o ser humano ele tem as suas limitações e a gente tem que respeitar. Tá certo? Mas tem uma questão que a gente vai dizer assim, que seria um problema. A gente não dizer que é espírita, que é quando nós nos sentimos desconfortáveis em dizer que somos espíritas porque percebemos em nós mesmos imperfeições e imaginamos que para ser espírita nós já teríamos que ter superado esse ou aquele problema. Então, aí está um problema. A gente identifica esse problema. A gente ter medo ou não se sentir confortável para falar que é espírita porque a gente percebe que a gente tem problemas que não foram ainda resolvidos depois de 10, 20, 30 anos, 40 anos de espiritismo, aí sim é um problema que a gente tem que pensar sobre isso. A gente vai ter que refletir sobre essa questão. Porque aí a gente vai encontrar a questão do auto-julgamento, que é um problema. É um problema sério, o auto-julgamento. A gente fala, mas nós não devemos nos julgar. Devemos, de vez em quando, sim, não há problema nenhum. A questão é, nós nos conhecemos o suficiente para nos julgarmos? Alguém pode dizer que se conhece perfeitamente? Se você já tiver a experiência de ir, por exemplo, de fazer uma terapia, vocês devem ter percebido isso. Vocês chegam na terapia com um monte de problemas, certo? Problemas que estão na cabeça, assim, durante uma vida, né? E que a gente só enxerga naquela direção.
No primeiro dia que a gente está lá conversando, o terapeuta ou a terapeuta vira para a gente e pergunta assim: você já reparou que você fala isso o tempo todo? Você está indo pelo mesmo caminho? Olha, não tinha parado. E vê claramente assim, qual é o nosso problema, né? Para onde a gente está indo, qual a limitação que a gente está se impondo. Então é muito difícil para a gente julgar a gente mesmo nessa questão. Aí a gente então pode pensar assim: então eu vou levar para a questão do julgamento de Deus para conosco. Que aí seria um julgamento mais, né? O julgamento que nós conhecemos, né, que Deus possa fazer sobre nós. Mas aí tem um outro problema. Porque o julgamento que nós fazemos, do julgamento que Deus faz, é o nosso julgamento sobre a forma como Deus nos julga. Então a gente dá uma volta e volta na mesma questão. Nós estamos julgando a nós mesmos. Vocês concordam? Está dando para acompanhar? Uhum. Então a gente tenta julgar através de Deus, mas quem acaba julgando somos nós mesmos nos julgando. Certo? Então parece que aqui nós temos duas questões. A gente vai ter que resolver dois problemas. O problema de conhecer a si mesmo e o problema de entender Deus de uma forma pelo menos mais abrangente, para a gente conseguir chegar na resposta de se somos bons espíritas ou não. Olha só que complexo, né? Parecia que era uma coisa tão simples. Mas veja bem, vamos começar o oposto então. Vamos começar de Deus para nós, tá bem? Vamos investigar um pouquinho sobre Deus para a gente tentar ampliar um pouquinho essa visão. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 10, ele faz a seguinte questão para o Espírito da Verdade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Atrevimento, né? E a resposta, logicamente, é não. Falta-lhe para isto um sentido. Então, Allan Kardec parece que ele está perguntando aqui se nós temos com a nossa capacidade hoje penetrar na natureza íntima de Deus. E eles falam que não. E no comentário da pergunta seguinte, Kardec coloca assim: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então, nós percebemos que existe um limite, tá certo? Há um limite. Mas aí Allan Kardec coloca na questão 13 a seguinte questão para o Espírito da Verdade, para ver se, dentro do raciocínio que ele fez, se ele pode ter um respaldo de uma melhor compreensão de Deus. Então ele fala assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Então Kardec fez um apanhado e colocou para o Espírito da Verdade. Então seria isso a compreensão dos atributos de Deus? E o Espírito da Verdade responde: do vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais abranger tudo. Mas saiba que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligência para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. Tá certo? Então o que a gente percebe nesse diálogo aqui de Kardec com o Espírito da Verdade? Kardec, ele tenta aproximar-nos o mais possível do entendimento de Deus. Então ele pega todas as questões relativas a um ser e eleva à máxima potência, para que a gente possa entender que Deus está acima de tudo, certo? Mas o que ele está fazendo aqui é um trabalho intelectual, um trabalho de nos explicar a nossa razão, o que significa Deus. Mas o Espírito da Verdade falou para ele: as nossas palavras, a nossa inteligência tem uma limitação. A gente não vai conseguir chegar lá através da inteligência e do raciocínio. Até mesmo porque quando nós tentamos usar o raciocínio para definir uma coisa que é abstrata, que é Deus, nós vamos fatalmente e consequentemente, como uma consequência natural, humanizar Deus. E aí quando a gente humaniza Deus, Deus sai perdendo. A gente fica acima de Deus. Vocês querem um exemplo? Qual de vocês que tem um filho
que se estiver doente e você tiver o poder de curar, você não cura. Alguém aqui não curaria um filho se tivesse o poder de curar e ele estivesse doente? Creio que não, né? Por que às vezes algumas mães, os pais, o filho doente, eles pedem a Deus e Deus não cura? Então percebemos como nós humanizamos Deus e nós ficamos melhor do que Deus? Deus perdeu, porque nós somos melhor do que Ele. Nós temos uma bondade maior do que a dele. Mas aí alguém vira e fala assim, mas Deus não é somente infinita bondade, Ele também é infinita justiça. Ah, aquele espírito está doente porque na vida passada, né? Mas aí eu pergunto para vocês, se o seu filho estivesse doente e você soubesse que ele fez um monte de coisa errada, e você tivesse o poder de curá-lo, você não curaria? Não? Então nós continuamos melhores do que Deus. Então eu não estou aqui tentando contradizer Allan Kardec de forma alguma. Kardec fez um trabalho de nos aproximar ao máximo o que é Deus. Ou o que é Deus, né? Trazendo para a gente todos esses atributos que realmente nos dão essa impressão ou esse entendimento de que Deus abrange, né, tudo que a gente possa imaginar. Mas veja bem, a definição de Jesus, por exemplo, numa passagem que ele diz assim, sede perfeitos, tá certo? Essa passagem, quando ele está falando sobre sede perfeitos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Então a gente pensa assim, não, então peraí. Deus nos pune de acordo com os erros que a gente comete. Certo? Essa é a ideia que se tem. Mas Jesus está falando que para a gente se tornar filho de Deus, nós temos que amar um inimigo. E quem é o inimigo, gente? Vamos pensar o que pode ser um inimigo. O inimigo pode ser uma pessoa que te ofendeu. O inimigo pode ser uma pessoa que te fez mal física, moralmente, financeiramente. Pode ser uma pessoa que sequestrou o seu filho, que você nunca mais viu. É uma gama enorme. Ele não especificou o que é o inimigo. O inimigo pode ser qualquer um. E ele fala, para vos tornares filhos do vosso Pai Celeste, perdoe, ore pelos que vos perseguem e ame os seus inimigos. Então, como que Deus vai agir diferente disso? Parece que Jesus está mostrando aqui para a gente como é Deus, porque na frase seguinte ele fala assim, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Não dá uma impressão que Jesus está falando assim, Deus é um amor incondicional que não pune e que está 24 horas por dia à nossa disposição, nos envolvendo. Porque ele falou, faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Tem alguma exceção aqui nisso? Tem alguma coisa aqui que nos diz que Deus não seria um amor incondicional, infinito, nos envolvendo a todo momento, sem julgamento e sem punição? Não, né? Tanto que numa outra passagem Jesus fala, qual dentre vós o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? É Jesus explicando Deus. E numa outra passagem ele explica, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, e nem Salomão em sua glória se vestiu como um deles. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Então, quando a gente, com Kardec, a gente entende que Deus é infinita bondade, infinita justiça, é uma forma de trazer isso ao seu ponto máximo para a gente entender a amplitude de Deus, mas ainda, como o Espírito da Verdade diz, é uma forma limitada de falar isso. Porque Deus não tem essa limitação. Porque se a gente falar assim, bondade é um atributo humano. Deus é bom
ou Deus é um amor infinito? Existe uma diferença bem grande, né? A gente tem a mania de falar assim, Deus foi muito bom para mim, ou Deus vai me ajudar. A gente humaniza Deus de uma forma como se Deus fosse um ser nos olhando, nos julgando e nos punindo, ou nos dando prêmios pelo que a gente faz. É uma humanização de Deus que a gente faz. Quando, na verdade, Jesus está dizendo para a gente que Deus é um amor infinito, que não faz diferença entre justos e injustos, bons e maus. E que o sol dele brilha do mesmo jeito para os dois. Mas aí a gente fala assim, então, mas espera aí. Então por que existe gente sofrendo? Então por que existe punições? Por que existe todo o mal que a gente vê no mundo? Aí a gente vai separar uma coisa da outra. Nesse ponto a gente tem que separar Deus e as leis de Deus. Não são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Deus criou as leis. Então, se ele criou as leis, ele não pode ser as leis. Certo? As leis são criadas por quê? Porque um universo sem leis, vocês sabem o que vira um caos. Não é? Então, um universo sem leis é um universo caótico. Então, as leis foram criadas para harmonizar a nossa vida. E onde a gente vê Jesus fazendo essa separação, gente? Jesus fala sobre Deus nessas passagens que eu falei para vocês anteriormente. Agora ele vai falar sobre as leis de Deus. Outra palavra ele lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa terra no seu começo. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar levedado. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do filho. Aqui Jesus está falando sobre leis divinas. Como que funcionam as coisas? Vocês percebem a diferença? E a gente pergunta assim, então qual é a lei de Deus? Né? Qual que seria então essas leis de Deus? São leis que a gente conhece, que são misericordiosas, que são leis de bondade, de amor e que de uma harmonia. E o trabalho delas, dessas leis, o objetivo delas é nos impulsionar ao progresso, não é punir ninguém. Fala assim, mas como então que a gente é punido? Bom, aí a gente tem que ver, vamos trazer para a nossa linguagem bem material aqui para a gente entender. Quando a gente compara leis divinas, eu gosto de comparar com a lei da gravidade, certo? Para a gente ver como as coisas funcionam. Se você subir, espero que você nunca pense nisso, mas se você subir um prédio de 20 andares e pular lá de cima, desafiando a lei da gravidade, o que vai acontecer, gente? Vamos perder o privilégio de estar nesse planeta como ser encarnado, né? Então é uma coisa natural. Fomos punidos? Não houve punição. A lei da gravidade ela não tem sentimento. Ela não age com a gente de acordo com o que a gente faz porque ela ficou magoada com a gente. Assim também as leis de Deus. E é interessante que a gente sabe que se a gente pensar no mal, a gente atrai o mal, mas a gente não pensa também que a gente pensar no bem atrai o bem. Que se a gente fizer o bem, a gente atrai o bem. É uma lei que a gente pode usar, ela não tem um sentimento. É uma lei que está à nossa disposição e que é chamada de lei de causa e efeito. Faça coisas boas, pense em coisas boas, trabalhe em função do bem. E você vai receber de volta a mesma coisa. Faça o mal, pratique o mal, prejudique as pessoas. E a gente sabe o resultado que vai acontecer. Então há uma punição? Não, uma consequência natural. Toda vez que a gente fere uma lei, aí no caso a gente fala de leis divinas, a gente poderia falar a mesma coisa da lei da terra, mas vamos falar das leis divinas. Quando a gente fere uma lei, a gente causa uma reverberação no ambiente que a gente está, nas pessoas que estão envolvidas e principalmente em nós mesmos. Então essa desarmonização que nós criamos, a pressão que a lei exerce para nos voltar a essa harmonia, nós damos o nome de sofrimento, de dor, de expiação. Mas não é uma punição, é uma pressão, porque o objetivo dessa lei é nos impulsionar ao progresso. Então ela nos pressiona a voltar
à lei, ao fluxo da lei. Quando Jesus explica o reino do céu é semelhante, o reino do céu é semelhante, ele está falando sobre essas leis que a gente precisa estar no fluxo delas. E quando a gente sai, a gente começa a experimentar as consequências de estar afastado. E quais são as consequências, gente? Olha só, prestem atenção no livro dos Espíritas que vocês leem, os romances principalmente, André Luiz, Ivone Pereira. O que nos contam os seres espirituais que seguem as leis de Deus, do outro lado? Eles falam que o lugar onde eles vivem é um lugar de harmonia, de beleza, tá certo? Que eles se encontram numa situação de contentamento, de felicidade, de gratidão. Que a forma física deles é bonita. Não é isso que eles contam pra gente? E a leveza que sentem. Como que é a definição dos seres que se afastam dessa lei? Nos livros de André Luiz, por exemplo. Normalmente habitam regiões difíceis, escuras, complicadas. Normalmente trazem a aparência física embrutecida e encontram-se normalmente em um desconforto muito grande, às vezes ainda um desequilíbrio e às vezes até mesmo perdidos. Então a gente percebe estar no fluxo da lei e não estar no fluxo da lei. Vocês veem a questão de Deus, das leis divinas e da ausência absoluta de julgamento ou punição. Então a gente vai ler nos livros, a gente vai ler. Ninguém, quando você chega do outro lado da vida, vai te julgar. A não ser que a gente vai para determinadas regiões inferiores, onde tem aqueles seres, aqueles espíritos endurecidos que se acham no direito de julgar a gente. Mas que também é um equívoco. Tá certo? A gente não precisa do julgamento justamente pelo fato de que as próprias leis nos levam de volta ao caminho. Nos pressionam a voltar esse caminho. Agora, logicamente, quanto mais a gente afasta, maior vai ser essa pressão e mais dolorida ela vai ser. Mas é uma punição, novamente? Não, não é uma punição. E onde está Deus nisso tudo? Jesus colocou pra gente um amor infinito, incondicional, nos envolvendo 24 horas por dia. Aí a gente volta na pergunta, né? Se a gente tivesse um filho, né? Aí a gente afasta essa questão da bondade, porque não é assim. A gente se comparar a Deus dessa forma. Se a gente se comparar a Deus na essência mesmo dele, de amor, a gente vai perceber a nossa infinita pequenez. Porque o amor de Deus, ele é constante, perfeito, incondicional. Essa semana eu vi no YouTube, por coincidência, eu até fiz uma coisa que normalmente eu não faço, eu fiz o share porque me tocou tanto. Um bebê, ou um toddler, né? Já uma criança já de um ano talvez, tentando andar na praia, e ele ia meio que tentando se equilibrar, e toda vez que ele parecia que ia cair, o cachorrinho vinha atrás, e aí ele colocava a mão no cachorrinho e se equilibrava. Aí ele andava mais um pouquinho, ia cair, o cachorrinho vinha e ele botava a mão. Eu falei, caramba, olha, é uma metáfora do amor de Deus para conosco. Sabe? Não há um julgamento. O que há em Deus é essa vontade da gente se manter de pé, né? E Ele está ali suportando a gente o tempo todo. A gente fala, Deus esqueceu de mim. A gente esqueceu dele, né? Quando a gente estava fazendo a nossa semeadura. Agora, na hora da colheita, a gente vai falar que Ele esqueceu da gente. Mas não, a gente que esqueceu dele, né? Mas Ele está ali o tempo todo. Então a gente vê que é fundamental a gente entender isso para a gente chegar nesse questionamento de se nós estamos sendo bons espíritos, se estamos aproveitando essa doutrina que nós temos sem o julgamento. Então tudo que eu falei aqui até agora foi para nos libertar dessa palavra horrível que se chama julgamento. E da consequência dessa palavra horrível que se chama punição. Bom, são duas palavras que a gente deveria tirar do nosso
vocabulário espírita, entre outras, né? Entre outras. Mas então a gente entrando no que Kardec fala sobre os bons espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, a gente então vai aprofundar na questão agora nossa. Tá? A gente falou de Deus, agora nós. E Kardec começa falando assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírito. Certo? Bem compreendido e bem sentido. Mas ele compara dizendo que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que um é o mesmo que o outro. Tá? Então aqui ele não está querendo dizer para a gente, certamente, que o espírita é o modelo do cristão e que as outras religiões estão equivocadas quanto a isso. Não é isso que ele está querendo dizer. Né? A gente imagina aqui, percebe que ele está querendo nos dizer que se nós sentirmos o espiritismo e compreendermos e conseguirmos fazer a transformação que o espiritismo nos propõe, nós vamos aproximar da mesmo objetivo que o cristianismo, ou seja, as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus trouxe para a gente. De maneira que o espírita e o cristão teriam que ser uma coisa só, porque não há diferença entre eles. Então, parece que eles estavam dizendo que quando a gente analisa qualquer assunto doutrinário, a gente não pode se afastar do Evangelho. A gente tem que ficar ali para ver se a confirmação vem. Porque o nosso mestre maior é Jesus. Não é nem Kardec, né, e nem o Espírito que escreveu. O nosso mestre maior sempre será Jesus. Então, ele coloca o seguinte, que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo. Então, confirmou para a gente. Não é? Facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então ele propõe para a gente, Jesus propõe para a gente uma parábola para a gente perceber uma coisa, uma diferençazinha, tá? Um detalhezinho importante para a gente seguir com o nosso raciocínio. Em Lucas, ele fala assim: alguns se confiavam em si como sendo justos e desprezavam os outros. Olha só, hein? Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Tá? Um era fariseu e o outro era publicano. Então, rapidamente, para a gente se localizar, fariseu é um doutor da lei, um representante de uma seita, que tinha uma moral tão exigente que nem eles mesmos davam conta de seguir. Tanto que Jesus estava sempre chamando eles de hipócritas, né? E publicano não tinha nada a ver com religião, era simplesmente um servidor do governo romano que por acaso era, não por acaso, né, mas que era judeu. Então ele era visto de mal visto de duas formas. Uma porque, sendo judeu, ele servia aos romanos, e outra porque era cobrador de imposto. E quem, na história da humanidade, até os nossos dias, gosta de pagar imposto, né? Então ele era mal visto de duas formas, porque muitos deles também extorquiam o povo, aproveitavam da posição que tinham e tiravam vantagem sobre isso. Então a situação é essa: 2 homens, fariseu e publicano. O fariseu em pé orava no íntimo dele, mas em pé, para todo mundo ver. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano aí, ó. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, que nem era religioso, ficou à distância, tá? Ninguém estava vendo ele, e ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia, tá vendo? Ele nem falava com íntimo, ele já falava sem vergonha: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí então Jesus conclui: eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, o que propõe essa parábola? A gente imagina, né, lendo ela, de que Jesus está dizendo uma coisa que nós já sabemos muito bem hoje em dia. Que o importante da religião é o que conseguimos interiorizar e o que nós vivemos no nosso mundo interior. Não é o que nós fazemos para a gente aparecer para os outros como se a gente fosse uma coisa que a gente ainda não é. Tá certo? Então a gente vai eliminar essa parte de dar satisfação aos outros e vamos pensar no nosso interior.
nosso mundo interior, se somos os bons espíritas. E aí, tanto que depois dessa passagem, no versículo seguinte, vem aquele versículo em que ele pega as duas a criancinha e fala, né, que se a gente quiser entrar no reino do céu, nós temos que nos assemelharmos a essa criancinha. Mostrando para a gente o que é importante, né, o que é importante de nós conquistarmos interiormente, não os rótulos que a gente possa colocar na gente. Né? E é interessante porque, assim como Jesus diz ter vindo para os doentes e os necessitados, e não para os sãos, também a doutrina espírita, os doutores da lei, ou traduzindo para os nossos dias, né, as pessoas que têm um intelecto muito exacerbado, que se acham de alguma forma acima, mais inteligente do que os outros, né, os fariseus modernos, que se consideram de alguma forma assim, elas não se sentirão confortáveis dentro, por exemplo, de uma casa espírita, dentro de um trabalho espírita. Porque o Espiritismo, apesar de nos trazer uma clareza sobre a nossa essência divina, tá certo? Nós temos a nossa essência divina, o que é algo muito grande. Nós somos filhos do Criador do Universo, imagina, né? Que grandeza. Mas, ao mesmo tempo, ele nos faz conscientes das nossas fragilidades, da nossa condição de seres falíveis e vulneráveis, considerando o nosso grau de maturidade espiritual. Certo? E aí Kardec fala assim: muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhe apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Então ele continua questionando: será então necessário, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? E ele mesmo responde: não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhes aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Então parece aqui que o Kardec está trazendo para a gente a lembrança daquilo que Jesus falava: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Então, tanto por Kardec ou por Jesus, a gente percebe que é mais um estado de espírito do que uma capacidade intelectual para entender tanto o Espiritismo quanto as lições de Jesus, tanto para compreender as leis de Deus. Certo? E aí ele explica mais um pouquinho para a gente, dizendo assim, que aí vai dar a chave da questão para a gente. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem. Então é a mais fácil. Certo? Está ali na nossa frente. Você coloca A mais B, né? H com duas moléculas de oxigênio. Ou, ao contrário, eu sou péssimo em química, não saberia nem dizer qual é exatamente o que é. E a gente tem a água, né? Então, para a ciência é muito fácil, basta que você observe. Mas, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Aí nós chegamos no cerne da questão. Maturidade do senso moral, que independe da idade, do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Então parece aqui que Jesus está querendo, que Kardec está querendo falar para a gente de dois tipos de espírita: os espíritas que conhecem a doutrina e os espíritas que sentem a doutrina. Certo? E conforme ele está dizendo, sentir a doutrina requer uma maturidade do senso moral, que não vem através do conhecimento intelectual. Aí eu pergunto a vocês, então vamos voltar à questão e perguntar assim: será que então essa é a identificação? Se eu tenho essa maturidade do senso moral para dizer que eu sou um bom espírito, será que seria essa a chave da questão? Aí eu vou dizer para vocês, eu não sei. E eu nem sei se teria como responder essa pergunta.
Mais uma coisa eu posso dizer, que Kardec, ele não respondeu a isso, mas ele nos deu um direcionamento de como atingir esse senso moral, essa maturidade do senso moral. Parece que ele percebeu que a gente precisava das coisas assim, a preocupação dele de esmiuçar para a gente as coisas era tão grande que ele tentou trazer a questão de ser espírita de uma forma tão minuciosa para que a gente pudesse entender, que nesse capítulo ele vai colocando cada detalhe, vai fazendo esse raciocínio, como era bem normal dele fazer, para nos levar a esse objetivo final, que é entender a necessidade de adquirirmos a maturidade do senso moral. E ele fala como, através de quê? Que é justamente o desfecho desse capítulo. E parece que quando ele falou isso, ou quando ele chegou nesse ponto, ele estava tão inspirado que a gente percebe assim, parece que saltou da pena, né? Se ele estivesse escrevendo com uma pena, essa frase que ficou para nós até hoje como a frase mais importante dentro do Espiritismo, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade que nós temos, que é a frase que encerra o capítulo, que fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, uma frase que a gente já conhece bastante, mas é importante que a gente não fique só repetindo essa frase sem tentar entender o que Kardec está trazendo para a gente, por que essa frase sintetizou isso e ficou como grande lema da doutrina. Veja só, se a gente separar essa expressão em duas, a gente vai perceber dois trabalhos. Tá? Primeiro, conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Então, o primeiro trabalho proposto, transformação moral. Certo? O segundo trabalho proposto, e há o esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, se a gente aprofundar, a gente vai perceber que no primeiro existe um trabalho exterior com objetivos interiores, de repercussão interior. E no segundo é o contrário. É um trabalho interior de repercussão exterior. Porque se a gente pensar, por exemplo, o que significa moral? O que significa essa moral que ele está falando que a gente tem que transformar, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pensaram, por exemplo, que moral, numa definição geral, não espírita necessariamente, mas geral, é a regra do bem proceder. Uma outra definição: conjunto de valores individuais e coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Está falando de comportamento, de conduta. Certo? Não está falando de trabalho interior, está falando de convívio. Outra definição: são as decisões que o ser humano, no exercício da sua liberdade, toma sobre o que deve fazer ou não para manter o bem-estar social. Olha só. Então, a transformação moral é o primeiro trabalho a fazer, que é o trabalho exterior. Nós vamos moldar a nossa moral, nosso entendimento de moral, a uma outra moral. O que seria essa moral? Que nós vamos nos adaptar a ela, que é a proposta que nos adaptemos. A ética da moral do Cristo. Certo? Nós vamos começar o nosso primeiro trabalho como espírita, mudar o nosso comportamento para que a gente se adeque a estar socialmente nos relacionando aqui dentro de uma harmonia, para depois fazermos a segunda parte, para que seja até possível a gente fazer a segunda parte. Então, primeiro a gente precisa criar essa harmonia com a moral do Cristo. O nosso comportamento precisa mudar. Mas a gente fala assim, interessante, porque se a gente muda o comportamento, a gente pode perceber que não é o suficiente. Porque eu posso mudar o meu comportamento e dentro de mim continuar existindo todas aquelas coisas, todos os problemas, vícios, hábitos, inferioridades que nós trazemos conosco. Aí então a gente vai falar assim, então nós estamos sendo hipócritas. Isso aí é um ato de hipocrisia, mudar o comportamento sem mudar o interior? É uma pergunta para a gente se fazer.
Acontece que a gente há nisso aí um benefício, né? É um benefício, que é um movimento exterior de adaptação a um novo comportamento. Ou seja, a gente está criando um ambiente, primeiramente, para que essa mudança possa acontecer. Certo? Então é um trabalho exterior com consequência no nosso mundo íntimo. Tanto daí que muitas pessoas trocam a palavra reforma moral como reforma íntima. Mas Kardec não está falando de reforma íntima, ele está falando de reforma moral. A reforma íntima virá por consequência. Mas o que a gente precisa fazer primeiro é a reforma moral, comportamento. Tá bem? Agora vamos para o segundo trabalho, que é, então, o trabalho mais profundo. Esforço para domar as más inclinações. Aí eu pergunto para vocês, inicialmente, por que ele usou a palavra domar? Aí você fala assim, porque isso pode ter sido tradução, né? Ele poderia ter usado a palavra vencer, ou superar. Mas a gente vai lá na Revista Espírita, 12 anos depois que ele escreveu o Livro dos Espíritos, e ele continua falando a mesma palavra domar. A gente fala, por que ele usou a palavra domar? E a resposta é muito simples. Kardec era um pedagogo, professor, e como se vocês estudam as obras do Kardec, vocês sabem que era uma inteligência sem comparação. E ele não estava fazendo uma palestra como eu estou aqui agora. Se eu usar por vocês uma palavra indevida, ela pode escorregar aqui e depois falar, poxa, eu podia ter usado aquela palavra de forma diferente. Mas Kardec estava sentado na casa dele, em uma mesa, escrevendo, e revisou o trabalho. Então a gente percebe que a palavra que ele usa é uma palavra simplesmente perfeita para aquilo que ele está querendo expressar. Então ele não poderia ter usado outra palavra, ele usou a palavra domar as más inclinações. Tá certo? Por quê? Aí vamos tentar entender, né? Porque aí a gente está afirmando isso, mas a gente tem que criar um raciocínio para ver se faz sentido, porque de repente é só eu que estou pensando isso, né? As más inclinações nossas são tendências que vêm, como vocês sabem, não do berço, mas de vidas e vidas em que nós estivemos caminhando com uma falta de entendimento, estávamos atravessando ainda a infância do espírito, a imaturidade psicológica, emocional, que nos leva muitas vezes a posturas equivocadas perante a vida. E dessa postura equivocada, às vezes a gente leva muito tempo. Então, essas más tendências, más inclinações, elas são um trabalho forjado pelo tempo. E uma coisa forjada com tanto tempo, ela não vai mudar simplesmente porque nós lemos um livro, ou porque nós ouvimos uma palestra, ou porque nós estamos começando a estudar uma nova doutrina. Não vai ser da noite para o dia. Então a gente fala assim, poxa, eu entrei na doutrina espírita, mudei o meu comportamento, mas não virei santo. Eu ainda tenho dentro de mim aquelas coisas que me incomodavam. Eu ainda tenho as minhas inferioridades, os vícios. Eu eliminei do meu mundo exterior, mas eles continuam na minha cabeça. Eles não me deixaram. Eu não consigo me livrar deles. E às vezes eu quero falar uma coisa e a coisa sai de uma forma sem... Eu admiro tanto o Chico Xavier, mas não consigo falar com o amor que ele fala. Não é assim? Né? Aí a gente fala assim, mas fulano tem 40 anos de espiritismo, já devia ter aprendido. Já devia estar fazendo diferente. Será? Você conhece o passado espiritual dessa pessoa? Né? De repente aquela pessoa que está totalmente integrada, harmonizada, falando do amor com uma forma tão bonita, ela já vem fazendo esse trabalho há muitas encarnações. E essa que está com 40 anos de espiritismo, e que ainda está escorregando nisso naquilo, começou agora. Entende? Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter compaixão. E não julgamento. Nós já tiramos essa palavra do nosso vocabulário. Tá certo? Então veja que uma coisa assim, ela não pode ser mudada. Vocês lembram que Paulo falou assim, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Vocês lembram disso? É uma carta aos Romanos. Paulo já tinha encontrado com Jesus, sido amparado pelos discípulos, pelos apóstolos, já tinha ficado 3 anos lá, separado, refazendo a sua forma de ver a vida, já teria se
juntado aos discípulos no trabalho, aos apóstolos, já estava divulgando o Evangelho de Jesus e vira para os romanos e fala isso. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz. E sim o pecado que habita em mim. Olha para vocês verem como isso começa a fazer sentido. Assim eu encontro essa lei. Quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Mas vejo vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Não é exatamente o que a gente estava falando? Então dá para a gente se julgar, gente? Ou dá para a gente imaginar que um ser, na grandeza de Deus, que nem é ser, a gente não pode chamar de ser, né? Que é uma limitação do nosso vocabulário. Um amor da grandeza de Deus está nos julgando, nos punindo. Mas a gente fala assim, então qual é o trabalho proposto aí, né? Uma comparação que a gente faz. Quando nós percebemos que nós temos tudo isso, fala assim, poxa, mas então eu estou percebendo em mim que dentro disso tudo que a gente está analisando, eu não tenho como melhorar nessa vida. Mas tem uma coisa muito simples que a gente pode fazer. Não é? Porque Kardec não ia colocar lá que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz para tomar essas más tendências que são que uma coisa tão arraigada em nós, se não fosse possível. Como eu disse antes, ele não escreveria uma coisa à toa. Né? Então a gente pensa bem, existe uma coisa que nos diz assim, nós vamos pegar essas más inclinações. Imagine se vocês não conseguem ver isso como uma verdade. Mas essas más inclinações, más tendências que temos dentro de nós, tem muitas vezes sido em nossa vida o motorista do nosso carro a nos guiar. Certo? Porque, como Paulo disse, eu quero fazer isso, mas o que eu faço é isso. Parece que tem outro motorista no nosso veículo, não somos nós. Então, o trabalho que Kardec propõe é tirar essa má inclinação do banco do motorista e colocar no banco do passageiro. E nós assumirmos o volante do carro. O esforço para domar. E aí a gente pensa assim, então está resolvido? Não, não está resolvido. Sabe por quê? Ela está sendo domada. Ela foi domada, mas ela não deixou de existir. Vocês imaginam que um animal selvagem, quando ele é domado, ele é feito isso obedecendo várias regras que o domador utiliza para colocar ele domado. Tá certo? Mas se o treinador distrair dessas regras, ele ataca o treinador. Vocês já viram isso em circo, em zoológico, né? O cuidador do animal é atacado por ele, porque ele é selvagem, não deixou de ser. Então as más inclinações não deixaram de existir porque a gente assumiu. Só que agora a gente tem o controle, a gente fala, agora você fica aí, agora sou eu que mando aqui. E elas vão ficar ali até que à medida em que a gente vai adquirindo as virtudes, pela nossa mudança de comportamento e o nosso esforço que a gente está fazendo, elas começam a ser diluídas. Isso pode levar anos, pode levar vidas. Tá certo? Mas nós temos esse controle de estar no controle desse carro. A gente não precisa mais permitir que ela nos dirija a vida, como Paulo não permitia. Certo? Ele tinha tudo dentro dele, mas o trabalho que ele fez todos nós conhecemos. Bem? Então essa seria assim, no que a gente consegue entender a proposta de Kardec com essa frase maravilhosa que ele nos deu. Então nós sabemos que se a gente olhar para o nosso histórico evoluído de cada um, nós não vamos encontrar somente boas ações. Mas para Jesus isso não importa, gente. Para Deus o amor infinito, incondicional, não importa. O passado não importa. O que aconteceu antes serve para nos servir de lição. Tá certo? O que importa é daqui para frente. É o que vai acontecer daqui para frente. Diante do trabalho que nós estamos comprometidos em nos tornarmos cada vez mais afinados com o diapasão divino. É isso que importa para ele. Não é mesmo? E essa verdade, essa sinceridade em olhar a nós e o outro dessa forma, ela nos leva ao que Kardec falou, a maturidade do senso moral.
Aí nós atingimos aquilo que Kardec colocou do bom espírito, maturidade e senso moral. Nós conseguimos nos enxergar, o ser que nós somos, e conseguimos enxergar o outro também. Aí nós conseguimos chegar num local de harmonia. Tá certo? Mas é um trabalho que precisa ser feito mesmo com esforço. Vocês vejam, por exemplo, vocês já viram aqueles filmes em que a pessoa pega um grupo de pessoas desacreditadas, seja no esporte, na música, numa escola, e vai fazendo um trabalho com eles, fazendo um trabalho, e no fim aquele grupo se torna um grupo coeso e que consegue superar todas as dificuldades? Já viram esse tipo de filme? É esse trabalho que a espiritualidade faz com a gente dentro da casa espírita. Eles conhecem cada um de nós, gente. Não somente aqui com essas carinhas lindas que nós mostramos, mas eles conhecem nós na nossa casa, onde as nossas casas não são tão lindas, no nosso trabalho. Eles sabem das nossas imperfeições, mas eles entendem tudo isso. E para eles não importa que nós temos essas imperfeições, porque eles também tiveram. Ou têm. Ou têm. Então eles nos amparam e nos ajudam a fazer esse trabalho aqui, como esse time que eles vão ajustando a gente, para a gente fazer um trabalho no final maravilhoso como esse que acontece nessa casa. Não foi assim que Jesus fez com os discípulos? Imagina, os discípulos tinham um invejoso, tinha um pavio curto, não é? Tinha um enciumado. Isso assim, um pouquinho que a gente conhece da personalidade deles que os evangelistas nos trazem. Vocês imaginam que ele pegou uma pessoa que talvez a gente não tivesse nem suportasse conviver e falou assim: você é a pedra sobre a qual eu vou exigir a minha igreja, vou erigir a minha igreja. Imagina. Então, para Jesus, para a espiritualidade, isso não importa. Não importa. O que importa é a nossa vontade de estar aqui e de fazer esse esforço, e de fazer essa transformação, e de nos aliarmos, de nos afinarmos a essa lei divina, cujo objetivo é nos impulsionar ao progresso. Então, quando eles veem em nós, esse desejo, essa vontade, eles investem em nós. Na nossa melhoria, na melhoria da nossa família. Quando eles não têm acesso a isso em nós, a única coisa que eles fazem é nos amparar nas nossas quedas. Não é? Mas sem julgamento, eles não estão aqui para nos julgar. É uma escolha nossa. Sempre vai ser uma escolha nossa. Então, para a gente finalizar, eu vou dizer para vocês uma frase que Kardec colocou na Revista Espírita de 1868, ou seja, 11 anos depois de ter escrito o Livro dos Espíritos. Ele fala assim: tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, aí usou a palavra de novo, domarem suas más inclinações más, e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do Divino Mestre. Ele resumiu tudo para a gente, né? Não tem como afastar do Evangelho. Bem, então vamos continuar firme nesse trabalho, também acreditando. Vamos continuar o trabalho em benefício do próximo, acreditando que o benefício, na verdade, maior será sempre nosso. E vamos continuar firme, procurando entender e valorizando todo esse material que nós temos na nossa mão, que é a doutrina espírita. Tá bem? Eu espero que tenha dado para vocês refletirem, que possa ser levado depois para vocês pensarem. Também agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, ao André por nos ter concedido a vez dele. Né? Espero que eu tenha, não tenha feito menos do que ele ia fazer, tá bem? E que Jesus continue nos abençoando em nossa caminhada.